Nós recebemos aqui nos estúdios do Band News São Paulo o prefeito da capital paulista, João Dória. Bom dia, prefeito. Obrigada pela presença. Sheila, bom dia. Barão, bom dia. Ouvintes, muito obrigado pela audiência. Prefeito, queria falar nesses quase 3 meses de gestão, começar falando sobre saúde. Uma das marcas dessa gestão, aparentemente bem avaliada pela população, é o programa Corujão da Saúde. Entretanto, quando a gente fala de saúde, há um problema na ponta ainda a ser resolvido, gerando muitas queixas, que é a falta de remédios. A gente exibiu no começo dessa semana uma reportagem mostrando que pais com filhos diabéticos continuam há meses sem conseguir retirar os insumos para a medicação. Nas unidades básicas de saúde também dificuldades, muitos ouvintes falando de dificuldades para conseguir desde aspirina até remédio de controle de pressão arterial. O que está exatamente acontecendo? Qual resposta, que compromisso o senhor pode assumir com a população nesse sentido? Sheila, primeiro, obrigado pela referência em relação ao Corujão da Saúde, de fato um sucesso. Nós praticamente zeramos os exames, eram 476 mil quando nós assumimos a Prefeitura de São Paulo. Programa bem sucedido, bem avaliado, aliás, virou benchmark, virou referência em todo o país. Nosso secretário de Saúde gasta algumas horas por dia, eu já pedi que seja sempre depois das 18 horas, atendendo prefeitos de outras cidades que querem orientação de como funciona o Corujão da Saúde e que, de fato, operou bem, funcionou bem. Mas não é a única solução e como não é o único problema de saúde na cidade de São Paulo. Aliás, quero voltar a dizer, Barão, Sheila e os ouvintes aqui da Band News, que o maior problema da cidade de São Paulo é saúde. O segundo, saúde. E o terceiro, a saúde também. É muito grave o tema da saúde. Agora, nós temos que fazer o enfrentamento disso, mas sabendo também das limitações e das dificuldades. Mas arregaçar as mangas e enfrentar. O problema dos medicamentos. Hoje mesmo eu vou fazer o que tenho feito toda semana. Eu, à tarde, depois das 3 horas, pego o Bruno Covas, ele trabalha no mesmo prédio, na sede da Prefeitura, nós entramos no carro eu decido onde nós vamos. Ninguém avisa, não tem aviso prévio para onde vamos e qual o bairro, e nem qual a subprefeitura ou a prefeitura regional. E o primeiro lugar que nós vamos visitar são as UBSs. E quando eu desço, o primeiro lugar que eu vou, onde é? Na farmácia, porque eu sei que tem problemas. E nós estamos tentando resolver e minorar os problemas gradualmente. Já melhorou. O tema que você falou dos insumos e dos remédios continuados, nós já diminuímos em 85%. Ainda tem 15% de UBSs onde esses problemas ainda se encontram. Infelizmente, eu queria já ter zerado isso nesses 90 dias como prefeito da cidade de São Paulo. Ainda não consegui, mas vamos conseguir. Esse é o objetivo. Eu orientei o secretário Wilson Polar, o secretário da Saúde, para zerar os problemas ligados a medicamentos nas unidades básicas de saúde e dando prioridade aos medicamentos mais demandados e os de uso continuado, porque essas são as pessoas que dependem desses medicamentos para a estabilização. Tem o prazo limite 30 de abril, que eu dei a ele para viabilizar. E brinquei até, melhor você resolver o problema ou amanhecer boiando no Rio Tietê. Então, resolva. Eu sei que é difícil, porque os recursos são limitados, mas para isso nós temos que ser criativos, transformadores, inovadores. E foi o que eu fiz, Barão. Vocês se lembram que há 1 mês e meio, 40 dias, eu visualizando a dimensão do problema, reuni os principais laboratórios brasileiros e multinacionais, americanos, franceses, suíços e alemães, e pedi medicamentos. Eu disse, olha, nós precisamos de ajuda. Vocês sempre ganharam dinheiro com a Prefeitura de São Paulo, com o Estado de São Paulo, venderam no principal mercado de consumo do país, que é a cidade de São Paulo. Agora nós precisamos de ajuda. Então a bandeira agora aqui é ajudem a cidade, ajudem a população. E eles ajudaram. Cederam 128 milhões de reais em medicamentos que já foram quase todos distribuídos nas unidades básicas de saúde. Estão entre esses 15% que estão faltando e mais uma ação que fizemos licitatória no mês de janeiro, é que infelizmente licitação no setor público, infelizmente ou felizmente, porque exige tempo, você não consegue fazer compra imediatamente. Mesmo em situações emergenciais você tem que seguir um rito. E são quase 120 dias, 90 a 120 dias para que o processo todo seja concluído. Mas os insumos e os medicamentos que foram fornecidos pelos laboratórios estão chegando a todas as UBSs. Por isso é que a nossa expectativa até o final de abril é zerar os problemas. Pontualmente pode ter aqui ou acolá algum tipo de dificuldade. E depois, Barão, nós pretendemos, ainda no mês de abril ou no mais tardar no início de maio, lançar o projeto Remédio Fácil. Esse será um programa, não posso dar detalhes ainda aqui, porque exatamente pelo fato que estamos estudando um novo sistema de distribuição de medicamentos e um novo sistema de regulação de estoques. A Prefeitura perde, olha que coisa absurda,
perde parte do seu estoque de medicamentos por uma logística mal feita. Fica vencido o medicamento? Fica vencido. E a outra, nós gastamos 250 milhões de reais, Barão, por ano em logística. Não é muito dinheiro. Eu não estou dizendo que haja falcatruas, nem estou fazendo acusação nenhuma, mas é uma questão de lógica. Para mim, que sou um gestor, sou administrador, você gastar 250 milhões de reais em logística para esses produtos chegarem até as pessoas, é muito dinheiro. Eu prefiro gastar 250 milhões comprando medicamentos e insumos e não gastando em logística. Então, esse programa do Remédio Fácil vai ter um novo sistema de distribuição, um novo sistema de estocagem e evitando que haja perdas de cerca de 10% pelo mau uso e que acaba transformando o medicamento ele vencido, obviamente que ele não pode ser distribuído, ou roubo também. Infelizmente, ainda tem roubo de carga. Você está falando da questão dos remédios, de ir até as empresas, pedir ajuda, e essa tem sido uma marca da gestão do senhor. 255 milhões de reais em doações de empresas, 46 companhias diferentes. Ontem o senhor anunciava a parceria com a Microsoft, né? E há sempre aquela dúvida da população. Não há ilegalidade, sabemos disso. Não há nada na lei, mas sempre tem a pergunta, em meio a tudo que nós estamos acompanhando no país, de Operação Lava Jato, essa junção que há muitas vezes irregular do público, do privado, e a história de não ter almoço grátis. Como é que o senhor responde a isso? De que forma essas empresas vão se beneficiar ou simplesmente são empresas que estão a fim de ajudar a cidade de São Paulo? Só complementar, o senhor não teme que isso, já que não há ilegalidade, a própria justiça já se manifestou, o senhor não teme que isso atente contra a moralidade em algum momento? Ao contrário, Sheila, imagina. Qual é a imoralidade você pedir medicamentos para quem precisa? Qual é a imoralidade você pedir cobertores para a população em situação de rua? Qual é a imoralidade você pedir veículos que vão ajudar no policiamento da cidade? Nenhuma. A imoralidade é você roubar o dinheiro público, é fazer aquilo que o PT fez durante o governo do Luiz Inácio Lula da Silva e da dona Dilma Rousseff. Eu não sou petista e nem conjugo esse tipo de posição. Não há lava-jato nisso, não. Lava-jato, sim, tem que seguir, investigar, dar o direito de ampla defesa a quem quer que seja e os condenados pagarem por isso. O que eu estou fazendo é transformar empresas que são doadoras em empresas cidadãs. E peço mesmo, Sheila, para as pessoas mais pobres e mais humildes, peço e faço uso da minha posição como prefeito para pedir. Vou dar um outro exemplo para você. Ontem, a Amazon, que é uma empresa que eu respeito, americana, veio com uma historinha, colocou um vídeo no ar, fazendo uma brincadeirinha que eu julguei de mau gosto, para promover o Kindle, o seu sistema de leitura eletrônica, para os consumidores da cidade de São Paulo. Gravei na hora um vídeo, olha, tá bem, vocês querem ajudar? Ao invés de ficar fazendo proselitismo e defendendo pichadores ou misturando grafite com pichação, coisa que nós não vamos admitir, ou seja, grafiteiro é uma coisa, muralista é uma coisa, artistas e que merecem respeito, e pichador é outra. Já que vocês estão com tanta boa vontade, por que vocês não doam equipamentos para as bibliotecas públicas municipais? Por que não doam livros para as escolas municipais? E por que não doam outros equipamentos para aquilo que a população efetivamente precisa? Viralizou. Mais de 50 milhões de pessoas no Brasil e no exterior. A empresa se manifestou já, prefeito? Se manifestou, provavelmente arrependida, dizendo que vai fazer a doação de equipamentos. Eu já pedi ao nosso pessoal, inclusive, não queremos migalha não, já que vai doar, que doe quantidade expressiva de equipamentos. E outra coisa, outras empresas também se manifestaram. Inclusive a Saraiva, o presidente da Saraiva, me ligou ontem à noite, sensibilizado. Quando leu, ele falou, eu vou fazer uma doação de 15 mil livros novos para as bibliotecas públicas municipais. Depois me ligou uma outra empresa que faz fast frame, que faz molduras, uma rede de franquias também americana, doando 5 mil livros novos também para a rede pública de ensino ou as bibliotecas municipais. Isso é cidadania, Sheila, é diferente. O meu sentimento é pedir para a população, é fazer Alpha Graphics, agora eu vi aqui, Alpha Graphics, Multilaser e Kabum, também outras 3 empresas que estão fazendo doações, fruto dessa minha reação nas redes sociais, Barão. Então, e esse almoço é grátis mesmo? É lógico, não tem contrapartida nenhuma. Nós, inclusive, criamos um selo, empresa cidadã. Nós temos que acreditar que existem pessoas, como de fato existem, que são honestas, são decentes, são capazes de fazer doações sem pedir o toma lá da cá.
E está acontecendo, e isso é bom. Só que ninguém fazia anteriormente, ou porque não tinha credibilidade, ou porque não tinha iniciativa, ou porque não tinha os dois. O mesmo o senhor espera no caso das creches? O senhor lançou nessa semana aqui um programa específico na tentativa de zerar o déficit que continua, entra a gestão, sai a gestão, continua alto esse déficit de vagas nas creches. Bem Como lembrado, deve funcionar esse programa? E, paralelamente a ele, a Prefeitura continua trabalhando nessa direção? Ou seja, não dá para depender só de doação nesse caso, prefeito? É lógico que não, mas diante da dificuldade, essa é uma ação. É a reação de um gestor, e é isso que eu sou, e por isso que está funcionando bem. Você viu que na segunda-feira nós reunimos no Teatro Municipal de São Paulo, primeiro o ministro da Educação, Mendonça Filho, que tem nos ajudado bastante. O Zé Renato Nalini, o secretário de Educação do Estado de São Paulo, que também tem nos ajudado. Além do secretário municipal, o Alexandre Schneider, que é o secretário de Educação, todo o secretariado, vários vereadores, parlamentares e empresários, inclusive os grandes dirigentes do sistema financeiro, que estão nos ajudando. A nossa meta é alcançar este ano 120 milhões de reais em doações para zerar até 30 de março do ano que vem o déficit de 65.800 vagas de creche que ainda faltam para a primeira infância, ou seja, crianças de 0 a 3 anos. E com os recursos do setor privado, mais o suporte que o Ministério da Educação está nos dando, aproveito para registrar aqui um agradecimento ao Mendonça Filho, ao ministro, nós vamos zerar. Você pode escrever, pode gravar e pode me cobrar, que até 30 de março do ano que vem nós estaremos zerados nestas 65.800 vagas para creches, para as crianças de 0 a 3 anos na cidade de São Paulo. E só vamos conseguir chegar a esse resultado, Sheila, com o apoio e o suporte do setor privado. Por isso que é diferente. Eu não sou político, respeito os políticos, não tenho nada contra, até porque há bons políticos e maus políticos, assim como há bons empresários e maus empresários. Mas o que nós fazemos é uma gestão diferenciada, criativa, ativa e produtiva. Por isso que você tem notícias e informações diariamente sobre a cidade de São Paulo do que nós estamos fazendo. Não é estou anunciando planos para o futuro, quem sabe algum dia, veja bem. Isso não existe na Prefeitura de São Paulo, na nossa gestão. É atitude. Por isso que a gente trabalha 18 horas, em média, 17, 18 horas todo dia. O prefeito, agora recentemente foi lançado o edital para manutenção de 6 mil semáforos aqui na cidade de São Paulo, que é um problema antigo, né? Eu lembro da guerra do Iraque, que o semáforo funcionava mesmo com bomba sendo lançada. Qual o cronograma a partir de agora, até que a empresa seja escolhida, o serviço comece a ser realizado e principalmente depois? Como é que vai ser feita a aferição para saber se o trabalho está sendo bem feito? Barão, esse é um tema, eu mesmo sou uma das pessoas indignadas com isso. Eu falei com o nosso secretário de Transporte, Sérgio Aveleda, e o presidente da CET, o João Otaviano, aliás, dois excepcionais executivos na área pública. Ele disse, olha, eu morei já no exterior, morei na França, morei nos Estados Unidos, lá também chove, lá também tem calor, lá, aliás, em vários lugares tem neve também, tem até variações de temperatura, tem chuvas intensas e os sinais funcionam depois de uma chuva, depois de uma nevasca, depois de um sol intenso, temperaturas elevadas. Por que aqui em São Paulo os sinais chovem, uma parte dos sinais embandeiram e deixam de funcionar? Tecnologia ultrapassada, sistemas de manutenção também irregulares e falta de atitude, falta de iniciativa. Por isso que nós estamos fazendo agora esse processo licitatório para a implantação de novos controles semafóricos para atender inicialmente 6 mil semáforos, não são todos, mas são 6 mil mais importantes e os 6 mil onde mais temos a incidência de embandeiramento. Não faz sentido, cada vez que chove, a população já sabe, o sinal da rua tal com a rua tal não vai funcionar porque choveu, parou. Isso é ridículo numa cidade como São Paulo continuar numa situação como essa. Nós acreditamos que mais 90 dias com a implantação desse novo sistema, nós possamos ter até julho deste ano esses 6 mil semáforos funcionando regularmente, faça chuva ou faça sol. Prefeito, se não me engano, no começo da semana passada, o secretário municipal da Fazenda, Caio Megali, disse que a Prefeitura diagnosticou um rombo de 7 bilhões e meio de reais. 7 bilhões e meio, é bastante coisa. Em que isso vai resultar? Quer dizer, cortes onde exatamente? O que muda a partir de agora? O senhor já começa a rever aquela história de não haver aumento na tarifa do transporte público, por exemplo? Porque só o subsídio aí para o transporte público já é muito alto. Já não fecha essa conta até o fim do ano, né? Sheila, de fato, e eu pedi ao Caio Megali, inclusive, que atendesse a imprensa e falasse a verdade. Não para estigmatizar o Fernando Haddad ou a gestão
do meu antecessor, até porque nós somos prefeitos, é para resolver os problemas, não é para ficar acusando a gestão anterior. Isso é muito fácil, aliás, muito normal os políticos, não faço porque o anterior deixou rombo, deixou buraco. Não estamos usando isso como subterfúgio, apenas para posicionar corretamente que tem um rombo de 7,5 bilhões nas contas da prefeitura esse ano, nós vamos ter que resolver. Como fazer isso? Contingenciamento. Nós temos que reduzir despesas, economizar muito dinheiro, expandir receitas, inclusive através dos impostos. Nós não vamos alterar a tarifa de ônibus continuará a R$ 3,80, é um enorme sacrifício para o erário público, para a gestão da Prefeitura de São Paulo, mas eu assumi esse compromisso e vou cumprir. Aliás, Sheila, eu sou cumpridor de compromissos. O que eu prometo, eu cumpro, mesmo que depois tenha enorme dificuldade para fazer isso, mas promessa feita, a promessa tem que ser cumprida. Nós estamos, através do contingenciamento, reduzindo em média de 30% a 40% as nossas despesas. Onde possível, vamos superar com recursos do setor privado. Onde não for possível, paciência, guardamos iniciativas e investimentos para o ano de 2018, que já será um ano melhor também para a economia brasileira. E tratar de responsabilidade fiscal. Nós não vamos chegar aqui àquela circunstância como o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, que ficou quebrado, chegou no final do ano sem pagar o funcionalismo, sem pagar 13º, sem pagar o funcionamento de hospitais, por uma atitude irresponsável daqueles que ocupam a função pública no outro estado. Também não quero aqui falar mal do Rio de Janeiro, mas chegar a esse tipo de situação na capital de São Paulo, nós não vamos chegar. Vamos tratar isso de forma responsável. A Sheila falou sobre a questão dos ônibus, o subsídio, e o senhor adotou os fiscais secretos dos ônibus para avaliar a qualidade, né? O trabalho está começando agora. Quando o senhor pretende ter um cenário claro dessa situação, quando o usuário vai poder encontrar alguma mudança sensível no transporte? Barão, eu mesmo tenho feito essas incertas. Vocês acompanharam, até a Band acompanhou recentemente, há 2 semanas, eu fui no terminal de Santo Amaro, sem avisar, aliás, fiz questão absoluta, igual eu faço nas visitas surpresa. Hoje, aliás, eu vou fazer isso, hoje à tarde. Não para terminais de ônibus, mas para hospitais, postos de saúde e creches também. Ninguém sabe onde eu vou, nem o motorista do carro que me leva sabe onde eu vou. Só quando entra no carro é que eu anuncio para onde vou e carrego o Bruno Covas comigo no automóvel. A gente quer ver a realidade como ela é, os problemas como são, e não a maquiagem. O prefeito vem aí, dá uma maquiada, pinta, arruma, troca o ônibus, disfarça e tal, para tentar enganar o prefeito e dizer que o serviço está bom enquanto a população está sofrendo. Então, essa fiscalização feita pela SP Trans é fruto disso, Sheila. Das 2 vezes em que eu fui em terminais, andar de ônibus às 6 horas da manhã, aliás, 15 para 6 da manhã, e vi o sofrimento da população esperando os ônibus, o percurso longo demais, sem contar o problema de ondulação e buraco nos asfaltos das ruas e avenidas da cidade de São Paulo. Aí pedi e determinei à Secretaria de Transporte: fiscalize. Nós não temos aqui o objetivo de ficar chicoteando os concessionários, mas eles não podem chicotear o povo da cidade de São Paulo. Então a fiscalização será intensificada sim, para melhorar a qualidade do serviço. Custa caro para a cidade de São Paulo pagar o serviço de ônibus, então tem que ter um bom serviço. O senhor já falou dos buracos também, né, prefeito? E aí? São Paulo é a cidade mais esburacada do Brasil, mais ondulada. Você quer fazer rally, vem para São Paulo, não precisa ir para o interior, nem para estrada de terra. É só vir aqui, você vai ver um festival de buracos. Mais de 5 mil buracos só no eixo expandido. Barão, só no eixo expandido, ou seja, a área central, a região, vamos dizer, mais nobre da cidade tem 5 mil buracos. Se você for considerar a área periférica, põe mais de 15 mil buracos na cidade. Nós estamos gastando 720 toneladas dia de massa asfáltica, com 32 prefeituras regionais fazendo a operação tapa-buraco, em caráter, até o próximo domingo, em caráter de mutirão. Depois entra no processo da normalidade e de recuperação de buracos, e a partir de julho o programa Asfalto Novo, com apoio do setor privado. Nós também não temos dinheiro para fazer asfalto. Se tivesse, já estaríamos fazendo agora, não precisaria nem esperar o mês de julho. Estamos viabilizando uma operação para poder colocar asfalto novo. Você não se lembra de uma via na cidade de São Paulo, Sheila, que não fosse nova, que você tenha visto por mais de 1 quilômetro um asfalto novo. Não tem, durante 4 anos isso não se fez na cidade de São Paulo, exceto remendos e buracos pela cidade. Também vai ser asfalto novo na rua, todas as ruas, como é que vai funcionar isso? Todas não, nós não conseguimos. As ruas
as ruas mais prejudicadas, as avenidas mais prejudicadas, onde o asfalto está efetivamente ruim, elas serão priorizadas. E aí, gradualmente, nós vamos recuperando, chegaremos às ruas também. A prioridade serão as grandes avenidas, onde o fluxo é maior, onde você tem o problema do ônibus também. As pessoas já não basta estarem dentro do ônibus, uma hora e vem. Daí, sacolejando até chegar no seu escritório e voltar para sua casa, é muita injustiça. Sem contar os motoristas também, motociclistas, ciclistas, que têm minimamente direito a utilizarem vias sem buracos e sem ondulações. Já que estamos falando de buracos, essa é uma queixa muito frequente entre os nossos ouvintes. O senhor certamente se lembra, no aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro, nós entregamos um mapa com sugestões dos nossos ouvintes daquilo que era preciso melhorar na cidade de São Paulo, nos diferentes bairros da capital paulista. Foram contribuições importantes dos nossos ouvintes na nossa campanha São Paulo pra Gente. E muitas das questões ali colocadas diziam respeito à zeladoria, quer dizer, tinha informação ali sobre mato alto, praça abandonada, buracos, muita coisa nesse sentido, limpeza de córrego, e o que a gente pôde perceber é que era muito trabalho para as prefeituras regionais. Fizemos ontem um levantamento com uma amostragem de 50 dos nossos ouvintes que participaram naquela época. O resultado é o seguinte, prefeito: desses 50, 38 não tiveram um problema atendido ainda, 2 disseram que o serviço foi iniciado, mas ainda não foi finalizado, está em processo de resolução, e 10 disseram que o trabalho de fato foi realizado. O senhor se diz satisfeito com esse resultado? Porque eu pessoalmente esperava um resultado até melhor, mais eficiência por parte das prefeituras regionais. E aí, prefeito? Sheila, nem um pouco satisfeito. Aliás, recentemente a Folha de São Paulo também fez um levantamento semelhante a esse e demonstrou com clareza, através do serviço 156, que é o serviço de atendimento 24 horas da Prefeitura de São Paulo, que nós estamos muito distantes do índice de atendimento adequado. Não basta atender o telefone, você tem que atender o telefone e fazer com que a providência seja efetivada e a população atendida. Mas vale lembrar, Sheila, o seguinte: nós pegamos um estoque de 456 mil chamadas. De novo, não quero colocar aqui a culpa no passado, mas 456 mil chamadas não atendidas é uma brutalidade, Então, a orientação foi priorizar as chamadas que estavam estocadas para tapa-buraco, desobstrução de boca de lobo, limpeza de terrenos baldios, a limpeza de praças, limpeza de parques. Nós temos, infelizmente, muitos problemas nos parques da cidade, troca de lâmpada, uma infinidade de serviços. A orientação para as 32 prefeituras regionais, através do Bruno Covas, que é o secretário, é trabalhar 12 horas por dia para o atendimento destas prioridades e analisar as novas solicitações, que são centenas todo dia, que acontecem, para trabalhar logisticamente. Olha, já que você vai naquela região, vai na zona leste ou vai na zona oeste, aproveita e já faz tal e qual serviço para ganhar um pouco mais na logística. Nós estamos melhorando, mas ainda estamos muito longe de um índice aceitável. Os ouvintes têm toda razão nas suas reclamações, mas o importante é que eles sabem que nós estamos atentos, o prefeito está atento. Eu rodo a cidade, eu não sou prefeito de gabinete, não fico no ar-condicionado, rodo muito, cobro muito, fico no telefone direto com 2 celulares cobrando os prefeitos regionais, o próprio Bruno Covas e o secretário adjunto, Fábio Lepic, assim como o secretário da Saúde, secretário da Educação, no tema das creches, secretário de Cultura tem visitado também de surpresa bibliotecas e centros culturais da Prefeitura de São Paulo, para melhorar a cidade. Vai melhorar, mas eu ainda reconheço que temos muito por fazer. Sheila. Prefeito, tem um enorme programa de concessão, isso já vinha desde a sua campanha, diferentes setores, Autódromo de Interlagos, AMB, Ginásio de Ibirapuera, cidade mesmo, guincho, bicicleta, recapeamento de rua, sinalização, museu, enfim. O que o senhor imagina com esse projeto de privatização, concessão? Como é que vai funcionar isso na prática? O senhor entende que terão empresas interessadas e vai conseguir de uma hora para outra realizar realmente esse projeto? É um programa muito intenso, Barão. São 55 áreas, campos de atuação, você até reproduziu alguns aos ouvintes aqui da Band. Isso vai mudar a história de São Paulo. Esse é um programa para os próximos 30 anos, de um impacto extraordinário, porque você vai melhorar a qualidade dos serviços da cidade, vai desonerar a cidade, vai gerar receita para o município para fazer o que nós precisamos fazer. A Sheila mesmo já apontou, e você também, e sobretudo os ouvintes, vários dos problemas que a cidade tem em saúde, educação, zeladoria urbana. Nós precisamos de recursos para isso. Esses programas de concessão, PPPs e privatizações vão ajudar, primeiro, a economizar recursos, 2, a gerar recursos
cuja prioridade, através do Fundo Municipal de Investimentos, será para saúde, educação, habitação, transporte e serviços básicos na cidade de São Paulo. E desonerando, nós gastamos, só para dar um exemplo concreto, Barão, 100 milhões de reais para a manutenção dos parques da cidade. São 107 parques. Em 4 anos, são 400 milhões de reais. É o valor para investir em 2 hospitais públicos de atendimento de alta complexidade. Não faz sentido você gastar 100 milhões de reais e prestar um serviço ruim. E ainda dissesse, não, olha, serviço excepcional, segurança, limpeza, iluminação, banheiros, é tudo de primeira qualidade. Não é. Então, dinheiro mal investido, dinheiro colocado de maneira ruim. A prefeitura não tem condições de fazer isso adequadamente. Não importa qual seja o gestor, ela não tem. Qual é a melhor alternativa? Setor privado administrando os parques, como acontece nas cidades canadenses, nas cidades americanas, só para citar 2 exemplos aqui no nosso continente. Reduzindo essa despesa, se possível, a zero, e tendo os parques administrados por instituições, ONGs ou mesmo empresas que podem fazer um trabalho mais eficiente, mais concretamente atendendo ao interesse da população e sem custo para o dinheiro público. Prefeito, para encerrarmos, o seu nome tem sido ventilado e tratado internamente pelo PSDB, por integrantes do PSDB, como nome forte para a presidência em 2018. O senhor já falou repetidas vezes que eleição, seja para o governo do Estado, seja para a presidência, não está no seu horizonte para 2018. A gente sabe como é a política muda, o cenário muda, as coisas mudam. O senhor considera essa uma posição irreversível? Bom, estava demorando até para ver essa pergunta, Sheila. Eu queria agradecer primeiro porque entendo que há um certo reconhecimento da população em São Paulo, e mesmo fora de São Paulo, com referência à nossa gestão em menos de 90 dias. Nós não temos sequer os tais 100 dias como prefeito da maior cidade brasileira. Mas o meu foco é ser prefeito. Eu fui eleito para ser prefeito. O que eu estou fazendo é prefeitar. Meu candidato à presidência da República, já declarei várias vezes, é Geraldo Alckmin. Ao governo de São Paulo não tenho candidato ainda, é muito cedo para falar de eleições. Então o meu foco é ser prefeito. A melhor contribuição, Barão, que eu posso dar para a democracia brasileira é ser um bom prefeito da maior cidade do Brasil. E é isso que eu quero ser, é isso que eu estou me esforçando muito, com um bom time, com uma boa equipe, em ser. É a melhor forma de provar que você pode fazer gestão eficiente, você pode fazer gestão transparente, você pode ter uma gestão diferente daquilo que o PT fez no Brasil ao longo de 13 anos, quase arrasando com o país, fazendo gestão mal feita, gestão criminosa, gestão mentirosa. Então eu tenho um enorme prazer em ser prefeito da cidade de São Paulo para fazer exatamente aquilo que o PT não fez no Brasil. Gestão eficiente, voltada aos mais pobres, aos mais humildes, fazendo o que tem que ser feito. E isso não há nenhuma intenção eleitoral. Aliás, nem sequer reeleição eu desejo. Eu declarei isso aqui para vocês numa entrevista recente, quando vim aqui, a mesma Band News, onde eu não sou candidato sequer à reeleição. Eu quero ser prefeito da cidade de São Paulo. Mas não posso deixar de agradecer tantas manifestações do Brasil inteiro que acontecem e que vão para as redes sociais e vêm para os veículos de comunicação também. Prefeito de São Paulo, João Dória, nosso convidado aqui nos estúdios do Band News São Paulo. Obrigada pela presença, prefeito. Até uma próxima. Obrigado, Sheila. Sempre um prazer estar com você. Barão, muito obrigado também. Os ouvintes da Band News, um bom dia a todos.